Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020 da TOTVS. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Denis, que iniciará a apresentação a partir do slide 3. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco nessa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020. Espero que todos vocês e seus familiares estejam seguros e bem. Neste cenário sem precedentes, tomando as medidas preventivas para garantir a segurança de todos os nossos stakeholders, temos trabalhado para viabilizar a continuidade da operação, sempre buscando o equilíbrio entre o desempenho de curto prazo e a preservação da capacidade de execução das estratégias de médio e longo prazo, que seguem sem alterações e visam a construção de um ecossistema composto por 3 dimensões. Gestão, representada pelas soluções de ERP, RH e verticais. TechFin, com crédito B2B, serviços financeiros ligados a emprego e pagamentos. E Business Performance, com soluções digitais de apoio a vendas e marketing. É neste contexto que concluímos no último dia 30 de abril a aquisição da Supplier, que inicia sua jornada na TOTVS já como uma fintech, ou seja, num modelo que combina a limitação do risco do capital próprio, essencialmente as suas cotas subordinadas no FDIC, com a preservação do spread financeiro nas operações. Isso só é possível porque, além da originação, a Supplier manteve sua capacidade de definir e aplicar a política, bem como de aprovar o crédito, com a posterior cessão da carteira e do risco para o FDIC. Reitero que nosso objetivo é levar a Supplier para o modelo TechFin, avançando nas cadeias de suprimentos dos clientes, viabilizando o crédito B2B nas relações recorrentes e proporcionando uma experiência diferenciada com a integração dos sistemas de gestão à plataforma da Supplier e com o uso de inteligência artificial e de Big Data para a evolução contínua dos algoritmos de crédito. Aliás, no atual cenário, aceleramos o ritmo dessa integração nas áreas de produto e distribuição. Adicionalmente, quero afirmar que continuaremos priorizando a qualidade do crédito concedido frente ao crescimento da carteira. Princípio esse que continua sendo aplicado durante a crise do Covid-19 e que, até o presente momento, vem preservando a resiliência do modelo de negócio da Supplier e seu baixo histórico de perdas. Tal histórico é resultado da combinação da pulverização do número de clientes, do baixo ticket médio das operações e do prazo médio da carteira inferior a 60 dias. Ainda em M&A, mas agora no slide 4, outro movimento estratégico neste mês de abril foi a aquisição da Wealth System, parceira da TOTVS desde 2017, com suas soluções de CRM e SFA, especialmente para as cadeias de manufatura, distribuição e agronegócio. Ela se encaixa na dimensão de Business Performance. Passo agora para a nossa Assembleia Geral, realizada em 27 de abril, que contou com a participação de acionistas que representaram mais de 67% do capital social da companhia, tendo todas as matérias sido aprovadas, entre as quais a redução do número de membros do Conselho de 9 para 7, visando dar mais agilidade ao processo decisório da companhia, com a reeleição de 7 membros para um novo mandato de 2 anos, a aprovação do desdobramento das ações da companhia na proporção de 3 para 1, tornando o preço por ação e por lote padrão mais acessível, de forma a contribuir para a liquidez. Também no mês de abril, aprovamos a segunda emissão de debêntures da companhia, tendo em vista a liquidação da primeira emissão e o pagamento para fechamento da aquisição da Supplier, que ocorreu agora em abril. Mesmo com nossa posição de caixa bruto de aproximadamente 1,4 bilhão ao final do trimestre, nosso objetivo com essa emissão foi o de reforçar nossa posição de solidez e liquidez, nos dando mais flexibilidade enquanto avaliamos a magnitude dos potenciais impactos decorrentes da evolução do Covid-19. Bem, agora passo a apresentação ao Maia, que comentará os resultados do trimestre a partir do slide 5. Obrigado, Denis. Bom dia a todos. A receita líquida avançou 3,8% trimestre contra trimestre e 6,7% ano contra ano. Mesmo 1,3% e de 11,2%, respectivamente, das receitas não recorrentes.
Esse recurso se deu pela diminuição das receitas de serviços não recorrentes, tendência já observada em trimestres anteriores. Dado que o incremento de licença do modelo corporativo superou em 29% o incremento de 2019, as receitas de licença cresceram 10,3% sobre o quarto trimestre e 0,8% sobre o primeiro trimestre de 2019, mesmo com o início da crise da Covid-19 na segunda quinzena de março. Já a receita recorrente voltou a apresentar aceleração no primeiro trimestre, com crescimento de 5,3% frente ao e 13% frente ao primeiro trimestre de 2019, superando o patamar de 78% da receita líquida total. Aqui, vale ressaltar que a receita recorrente continuou crescendo 2 dígitos, mesmo se não consideradas as receitas de fevereiro e de março da Concinco, que representaram 2% da receita recorrente do trimestre. Uma vez que as vendas do trimestre produzem impacto mais relevantemente na receita a partir dos trimestres seguintes, esse desempenho da receita recorrente em grande parte está ligado à aceleração das vendas do quarto trimestre, refletida no avanço da receita recorrente anualizada, ARR, apresentada agora no slide 6, que ultrapassou a casa de 2 bilhões de reais nesse trimestre. Além das vendas e da consolidação dos resultados da Concinco, que representou 54 milhões da ARR do trimestre, a taxa de renovação de clientes de 98,5% no trimestre também contribuiu para esse patamar de ARR, que foi atingido mesmo com o início da crise da Covid-19 na segunda quinzena de março, período no qual normalmente há uma maior concentração de vendas sendo fechadas. Indo agora para o slide 7, o contínuo crescimento da receita recorrente, somado aos ganhos de eficiência operacional que a companhia tem obtido, viabilizaram uma nova expansão de margem EBITDA ajustada, chegando a 21,1% neste trimestre, que corresponde a 70 pontos base de expansão, tanto em relação ao primeiro trimestre de 2019, quanto ao quarto trimestre de 2019. É importante lembrar que esta expansão contempla um integral provisionamento proporcional do trimestre dos valores de bônus e do plano de incentivo de longo prazo, baseado em ações restritas. Por fim, vale ressaltar que a companhia não realizou redução de jornadas e de salários de seus colaboradores, nem executou reduções de estruturas no período. Agora, indo para o slide 8, podemos ver que o crescimento do EBITDA, aliado ao resultado financeiro positivo e à menor taxa efetiva, foram os principais responsáveis pelo crescimento de 43,5% do lucro líquido ajustado em relação ao primeiro trimestre de 2019. Já quando comparado ao quarto trimestre, apesar do crescimento do EBITDA ajustado, o maior volume de despesas com depreciação e amortização, e principalmente a taxa efetiva do trimestre sazonalmente mais alta, por conta dos próprios declarados no quarto trimestre, fizeram com que o lucro do período fosse 11,8% inferior ao apresentado no trimestre anterior. Passo agora para o slide 9 para comentar sobre o fluxo de caixa e endividamento. A queda da geração livre de caixa, tanto ano contra ano, quanto trimestre contra trimestre, se deu principalmente por conta do desembolso de 197 milhões em decorrência do pagamento da aquisição da Concinco. Se desconsiderarmos esse pagamento, o fluxo de caixa livre foi de 89,7 milhões, ou 125% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado e 24% inferior ao apresentado no quarto trimestre. Isso especialmente pelo comportamento sazonal da necessidade de capital de giro do primeiro trimestre. Dessa forma, a companhia encerrou o trimestre com uma posição de caixa líquida de 866,5 milhões de reais, correspondente a 1,8 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, demonstrando a solidez financeira da companhia para que possamos superar os momentos de incerteza de curto prazo. Agora, volto a apresentação ao Denis para suas considerações finais no slide 10. Obrigado, Maia. Bom, para finalizar essa apresentação, quero reforçar os seguintes pontos. Seguiremos focados na execução da nossa estratégia para desenvolver as 3 dimensões do nosso ecossistema. A aquisição da Wealth Systems está ligada diretamente à frente de Business Performance
E a conclusão da aquisição da Supplier é um pilar fundamental na dimensão de Techfin. A segunda emissão de debêntures visa nos dar flexibilidade diante da crise para mantermos nossa posição de solidez e liquidez. Continuaremos focados na forte disciplina na gestão de custos e despesas para podermos continuar a evolução dos nossos resultados e a execução da nossa estratégia. Continuamos trabalhando para minimizar eventuais impactos decorrentes da pandemia. O atendimento aos nossos clientes, a continuidade das nossas operações e a segurança do software são, obviamente, nossas prioridades neste momento. Permanecemos, por fim, atentos e avaliando os potenciais impactos decorrentes da evolução da Covid-19 para adotarmos medidas adicionais que eventualmente se mostrem necessárias. Gostaria de dizer que esse é um momento de aprendizagem e evolução para todos. Dando o nosso melhor, seremos capazes de enfrentar o contexto atual, ao mesmo tempo que nos preparamos para a retomada neste novo normal e, por que não, termos condições de sairmos melhores do que entramos, como sociedade, como empresa e como pessoas. Bem, agora ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Santos, JP Morgan. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Minha primeira pergunta é em relação se vocês poderiam dar um pouco de visibilidade sobre como foi o comportamento do business em abril, as principais linhas, ou o que você puder falar. E a segunda pergunta, um pouco mais conceitual, tentando entender como que o risco de churn por segmento se dá. Por exemplo, poderia-se dizer que o risco de churn é proporcional ao quanto o segmento foi atingido pela crise econômica, ou existe uma resiliência maior em algum segmento do que em outro? Só para tentar traçar como que a coisa vai do macro até o churn da TOTVS. São as duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom falar contigo. Também espero que você e todos os demais aí estejam bem. Eu só para que a gente tenha aqui a dinâmica, eu combinei com o Maia que eu vou começar eventualmente falando em todas as perguntas, a não ser que vocês direcionem a pergunta para o Maia nominalmente, e ao final do meu início eu pergunto para o Maia se ele quer complementar alguma coisa, aí fica, acho que, um pouco mais fácil, tá? De qualquer maneira, vamos lá, em relação a abril, né, dentro das limitações, obviamente, que a gente tem sobre dar informações futuras, eu diria que o mês de abril, ele, obviamente, foi um mês mais difícil do que os meses do primeiro trimestre, né, mas, pelo menos até agora, ele foi mais leve do que os cenários que nós tínhamos desenhado ali no final de março, ou do meio de março para o final, quando a gente começou realmente a ter a quarentena e as coisas começaram a parar, né? Então, em qualquer indicador que nós olhemos, sejam financeiros, sejam operacionais, a gente tem um cenário mais leve do que nós tínhamos nos preparado. Óbvio, a guarda continua alta, como sempre tem que estar, né? Então não estamos taking nothing for granted, mas continuamos vendo uma dinâmica que, pelo menos por enquanto, tem sido melhor do que nós imaginávamos, tá? Maia, você quer complementar alguma coisa sobre esse ponto em particular? Acho que não, Denis. Acho que é isso mesmo. Abril sempre é um mês mais, mesmo em condições normais, ele é um mês mais fraco do que março, por exemplo, porque março é o fechamento do trimestre, né? Então tem até uma questão sazonal envolvida também, né? Mas de qualquer maneira, é o que você falou, né? Frente aos cenários que a gente tinha desenhado, foi até um pouco melhor mesmo. Maravilha. Bom, sobre a questão do risco do churn, Marcelo, é aquilo, o que você falou, é um pouco conceitual mesmo, porque a gente não tem, nessa crise, a gente não tem muita
uncharted, né? Realmente não passamos por algo exatamente dessa maneira e afetando a todo mundo dessa maneira, mas o que a gente imagina, tá, é que sim, existam segmentos que vão ser mais resilientes do que outros, tá? Principalmente porque o impacto da crise ele é diferente para cada segmento. Então, vou te dar 2 exemplos de segmentos muito menos afetados na crise e de 2 muito mais afetados, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o agro, ou mesmo alguns setores, por exemplo, da manufatura, ou até mesmo saúde, o nível de impacto é muito diferente, muito mais leve, eu diria assim, ou menos pesado, talvez seja mais justo de dizer, muito menos pesado do que é, por exemplo, no nosso segmento de hotelaria ou no nosso segmento de food no varejo. Então, tem segmentos que continuaram de alguma forma trabalhando e tem outros que efetivamente pararam de trabalhar, né? Mesmo dentro de varejo, quando a gente olha ali supermercados, por exemplo, atacarejos e o próprio atacado, continuaram trabalhando e, em muitos casos, trabalhando até mais e vendendo até mais do que antes, né? A Concinco, por exemplo, eu disse para alguns de vocês em algumas interações, pode parecer, e foi mesmo uma grande sorte a gente ter trazido a Concinco no final do ano. Não imaginávamos que iria acontecer o que aconteceu, mas a Concinco é uma operação que está navegando bem. Então, é de se imaginar que o churn vai ter um comportamento e os clientes vão ter um nível de sobrevivência, de resiliência bastante distintos em função do segmento. Outra dimensão que eu acho que também vai impactar o grau de resiliência é o porte. Então, clientes maiores normalmente tinham e têm uma sofisticação de gestão maior, têm uma capacidade de preparação melhor, na maioria dos casos, têm acesso a linhas de crédito mais rápidas e eventualmente têm acesso, muitas outras não têm, né? Então, quanto maior o cliente, obviamente, maior a resiliência, né? Então, eu acho que essa é uma outra dimensão importante. Pode existir uma dimensão regional também, porque a crise não tem afetado igualmente todas as regiões, né? A gente vê, por exemplo, ali o Amazonas, o próprio Pará, Maranhão, com um sofrimento proporcionalmente bem maior, já entraram em lockdown. Do outro lado, a gente vê, por exemplo, Santa Catarina, já teve um relaxamento de parte da quarentena há quase 10 dias. Então, também do ponto de vista regional, e mesmo dentro de estados, entre capital e interior, por exemplo, a gente pode ter, sim, diferenças razoáveis aí no grau de resiliência. O que eu colocaria para fechar esse tema e aí passar para o Maia ver se ele quer comentar alguma coisa adicional é que, primeiro, né, quando a gente fala que a TOTVS é focada em SMB, a gente precisa qualificar um pouco o que é SMB. A esmagadora maioria dos clientes da TOTVS, mais de 95% dos clientes da TOTVS, são clientes que faturam de 10 milhões de reais por ano para cima, né? Sendo que boa parte deles fatura bem mais do que 10 milhões de reais por ano. Então, quando nós estamos falando desse perfil de empresa, elas já são empresas que, na média, têm um grau de sofisticação, um grau de preparação financeira bem mais saudável, né? Quer dizer que elas não vão sofrer? Óbvio que não, estão sofrendo e o grau de churn, mesmo que por enquanto não tenha aumentado, seguramente vai aumentar. Agora, os nossos clientes eles têm um nível de resiliência, pelo menos na nossa visão, maior do que a média de mercado, né? E, muitas vezes, as empresas menores, elas têm uma característica que, às vezes, fica um pouco escondida, de que o balanço delas não é necessariamente o único war chest que elas têm, né? Muitas vezes as empresas menores, elas acabam não deixando sobras, vamos dizer assim, no balanço formal da empresa, né? O sócio ou os acionistas da empresa acabam tirando isso da própria companhia porque não é necessário que as empresas trabalhem com um grau de caixa muito largo, né? Mas
numa condição extrema como nós estamos vivendo, eu particularmente acredito que esses donos de empresas, esses acionistas, tenham uma dimensão adicional aí de resiliência nos seus negócios. Acho improvável que alguém que acredite que essa é uma crise temporária, e acho que a grande maioria acredita que ela é temporária. Quanto tempo, difícil de dizer, mas que ela é temporária e ela é de fora, não tem nada a ver com as empresas diretamente. Acho improvável que a maior parte desses empresários que tenham essa capacidade de sustentar os seus negócios nesse período de crise não o façam. Tá? Mas, se tiver algo para completar, por favor. Acho que é isso mesmo, Denis. Não teria, não. Vamos em frente. Obrigado, muito claro pela resposta. A nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco. Bom dia a todos, que bom que todos estão bem também. Acho que eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas, acho que mais uma vez aí um crescimento recorrente, né, independente do Covid, aí veio forte aí 2 dígitos. Eu só queria entender um pouco mais se isso já tem algum impacto aí um pouco maior de cross-selling, talvez ali principalmente na parte de CRM, ou se ainda é mais basicamente o que já vinha acontecendo, mais do mesmo, novas vendas, aumento de RP, unidade para cada cliente. Essa é a primeira. E a segunda, na parte de TechFin, acho que é mais estratégico aqui. Eu só queria entender como é que está a cabeça da empresa para esse segmento agora, com o cenário de Covid, né? Mas se vocês acham que esse é o momento que, dado que possivelmente não vão se vender novos projetos, é o momento de dar uma segurada, né? E focar talvez no core, né? Talvez em core de custo, enfim. Ou se é o contrário disso, se é o momento de fazer investimentos e acelerar, para uma vez que as coisas se normalizarem, vocês já estarem com a estrutura e o produto operando aí 100%. Né? Acho que no final é para entender se o impacto positivo disso aqui deve ser postergado ou se na realidade é o contrário, uma digitalização, enfim, alguns dos movimentos podem até acontecer antes do que a gente imaginava. Obrigado. Obrigado, Fred. Vou começar de novo. Bom, em relação ao que foi aí a venda de recorrente, primeiro de tudo, foi um trimestre forte, né? Ou seja, quando a gente olha ali a ARR, a gente teve uma adição, mesmo descontando a Concinco, a gente teve uma adição muito mais forte do que a do primeiro trimestre de 2019. Foi praticamente em linha com o próprio quarto trimestre, o que é surpreendentemente positivo, porque, obviamente, o quarto tri é bem mais forte do ponto de vista de vendas do que o primeiro, né? No Brasil, a gente sabe que o mês de janeiro é mais complexo, fevereiro com carnaval a mesma coisa, e se a gente levar em consideração que as 2 últimas semanas do fechamento do trimestre, que é o primeiro mês do ano full mesmo, a gente já estava em quarentena, realmente foi um trimestre do ponto de vista de produção de vendas no recorrente muito bom, e eu aproveito, eu sei que tem muito software conectado, eu aproveito para dar os parabéns aí para os nossos guerreiros nesse primeiro trimestre. Mas em termos de características, não mudou muito não do que vinha acontecendo. A gente continuou com uma boa capacidade de gerar vendas para novos clientes, uma boa capacidade também de fazer o cross-selling nos clientes atuais. O que a gente percebeu no primeiro trimestre é que houve uma aceleração de alguns tipos de solução. Vou dar um exemplo. Cloud, né? A gente, em função do próprio câmbio, né? As clouds de fora, que são as públicas, elas têm ficado extremamente caras e pouco competitivas nesse momento, né? A nossa é uma cloud própria em reais. Então, nesse momento e ao longo do ano todo, e abril não tem sido diferente, a gente vender a nossa nuvem para fazer o hosting das nossas soluções para os nossos clientes tem sido algo extremamente competitivo e que tem nos ajudado bastante. Outras soluções, como, por exemplo, o Fluid, soluções de RH, como o Clockin, são todas soluções que ajudam o nosso cliente a trabalhar de maneira remota, né? Então, também são soluções que já desde do mês de março, né, quando as coisas começaram a ficar claras que iam levar a um trabalho remoto em larga escala,
tudo isso se acelerou bastante também, e agora em abril mesmo, isso tem sido super importante para nós. A própria VTEX, o CRM, também são soluções que vêm se acelerando desde o fechamento do primeiro TRI, agora ao longo de abril a mesma coisa. Então, a dinâmica ela é parecida, mas com alguma, vamos dizer assim, algum viés positivo nesse momento, desde o final do trimestre e ao longo do mês de abril, para essas soluções que ajudam o cliente a trabalhar melhor do ponto de vista remoto. Tá? Maia, você quer complementar alguma coisa nesse ponto antes de ir para a TechFin? Eu acho que só complementando ali, Denis, na linha do que você falou da adição líquida, né, do que foi o avanço líquido da RR, que foram aqueles 55 milhões e 200, quando comparados aos 33 do primeiro trimestre do ano anterior, isso dá um crescimento orgânico, né, de RR dessa adição líquida de 67%, tá, ano contra ano. Maravilha, é por isso que eu dei os parabéns aí para todo o time comercial da TOTVS que deve estar conectado aí. Bom, em relação a TechFin, Fred, como eu falei no discurso de abertura aí, e o próprio closing da Supplier, antes do que nós mesmos e possivelmente vocês aí acreditavam que seria possível nesse cenário, nós estamos exatamente no mesmo ritmo, na mesma vibe. Nós não vemos essa crise como algo que deva colocar qualquer tipo de freio no nosso trabalho de TechFin, muito pelo contrário. A gente tem bastante clareza de que a digitalização, a aceleração na digitalização vai forçar cada vez mais que as empresas tenham uma jornada mais ampla, né? E uma jornada, obviamente, mais amigável com o cliente, né? Então, o TechFin entra exatamente dentro desse contexto, né? A gente está falando de dar uma experiência muito melhor e muito diferente para o cliente PJ, né? Esse é um detalhe importante. O nosso esforço é todo um esforço B2B, o máximo que ele vai ter, como no caso do consignado, por exemplo, é um B2B2C, né? Mas sempre é o B2B, e a gente vê muito pouca gente, inclusive, trabalhando nisso, né? Esse é um espaço que nós vemos aberto e que nós queremos conquistar. E a crise, ela não muda isso, muito pelo contrário. Tá? Maia, se você quiser complementar. Não, acho que aqui não, Denis. Tranquilo. Perfeito, muito claro, Denis e Maia, obrigado. Obrigado. Abraço. A nossa próxima pergunta vem de Suzana Salaro, Itaú. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar nossas perguntas. Primeira pergunta, se vocês puderem, por gentileza, dar um update para a gente, como que tem evoluído o TOTVS Antecipa, o EduConnect e o próprio crédito consignado. Essa seria a nossa primeira pergunta. E a segunda, uma vez que vocês fecharam agora a aquisição da Supplier, eu lembro que vocês estavam pensando em fazer uma equipe, se eu estou correta, uma equipe de vendas que ia ser apartada da equipe de vendas da TOTVS. Então, como é que vocês estão pensando a respeito disso? Se vocês já estruturaram e como é que vai ser o incentivo desse pessoal de vendas da Supplier? Obrigada. Obrigado, Suzana. Bom falar contigo. Deixa eu começar pelo final, então, e aí eu vou para o update aí dos produtos. O comercial, né, a integração dos comerciais, a gente até colocou, se não me engano, isso no próprio release, ela tem se acelerado, tá? A crise tem ajudado nesse sentido, na medida em que o nosso time comercial ele acaba ficando um pouco mais disponível, né? Afinal de contas, de novo, o ritmo de vendas novas, né, de empilhamento, ele diminui durante a crise. A gente aproveitou essa disponibilidade maior para começar um teste em larga escala de geração de leads qualificados através dos nossos canais normais, tradicionais da TOTVS, para os produtos da Supplier. Tá? Isso não era algo que estava, por exemplo, previsto logo na partida, né? Porque a gente não quer
ter grandes canibalizações e a gente quer ter um grau de preparação do nosso time de TOTOS bom, né? Afinal de contas são temas que o nosso time não está acostumado e demanda um grau de conhecimento maior, mas a gente está acelerando isso. Então, esse piloto em larga escala, ele já está rolando, né? Já tem sido gerada uma quantidade interessante de leads qualificados. Claro que é um processo de aprendizagem. Esses primeiros leads que são gerados, muitas vezes, eles ainda são crus. Não necessariamente o nosso time achou a pessoa correta lá dentro do cliente para falar sobre o tema. Não necessariamente o cara identificou a empresa certa. Tem um monte de ajuste para ser feito, mas o que a gente quer é exatamente ter um formato onde a gente não tem medo de errar, onde a gente coloca as coisas na rua e vai testando e corrigindo on the go, né? Então, nesse aspecto, a crise, ela, pelo menos nesse ponto, ela tem ajudado a acelerar a integração das coisas. Óbvio, a Supplier vai continuar com uma operação bastante autônoma, bastante independente. O Mauro e o Eduardo continuam como acionistas, presidente e vice lá na Supplier. Ela não vai ter o grau de integração que uma Com5, por exemplo, tem, né? São coisas completamente diferentes. Ela vai preservar o time comercial dela e tudo mais, mas sim, nós teremos uma sinergia do ponto de vista de distribuição com os canais da TOTOS cada vez maior. E o time de TechFin, que é o time do Eduardo Neumann, que já é um time significativo, né, e bastante sênior, esse time que fica dentro da TOTOS, ele é a grande ponte de ligação entre o que é o tech com o que vai ser, o que é, na verdade, já o fim da Supplier, tá? Então, Maia, se você quiser complementar alguma coisa, senão eu vou para os produtos. Não, pode ir. Maravilha. Bom, sobre os produtos, né, o Antecipa, como a gente falou ali no Investor Day, já parece outra vida, mas foi há um mês e talvez não chega a 2 meses, né? O Antecipa já foi lançado, parece outra vida, parece 2 anos. O Antecipa foi lançado, já está na rua, a Supplier já está trabalhando nele, o nosso time também já está trabalhando, nós já estamos acessando os nossos clientes via e-mail, via telefone e outros canais. A gente já tem gerado aí como se diz, um pipeline de interessados razoável, tá? Claro que num momento como esse, não necessariamente você consegue ter o mesmo grau de resposta dos clientes, né? Tá todo mundo ainda, ou boa parte, ainda está em modo sobrevivência e tudo mais, mas eu volto a dizer, vale a mesma coisa da distribuição, isso está acelerado. E a gente está tendo a oportunidade de fazer testes que a gente achou que iam demorar um pouco mais de tempo, né? E aí é como um processo industrial mesmo. É um funil, e cada etapa do funil é como se fosse uma porca que a gente vai apertando e procurando extrair cada vez mais valor e resultados cada vez melhores de cada um deles. Mas eu posso dizer para vocês que o Antecipa, possivelmente nessa semana ainda, já vai gerar a primeira transação, tá? Em relação ao EduConnect, ele já tinha começado um pouquinho antes do ponto de vista prático do que o Antecipa, né? Então ele já está mais avançado, a gente já tem uma quantidade razoável de instituições de ensino que assinaram já contrato conosco, já temos as primeiras transações acontecendo nele, então estamos avançando num ritmo que a gente entende bom dentro daquilo que nós tínhamos nos proposto e levando em consideração que a crise, obviamente, não ajuda nesse sentido, eu diria que as coisas estão bem adequadas, tá? O consignado, a gente tinha começado exatamente ali no Investor Day. Eu me lembro que a gente mostrou que a gente tinha assinado, se não me engano, ali no próprio Investor Day, a gente já tinha 1 ou 2 clientes assinados. A gente assinou mais alguns, né? Então já temos também um volume aí de clientes e de vidas.
Já geramos as primeiras originações também, né? Então, todos os produtos, eu brinco, a gente já estourou uma champanhe virtual para cada um deles, né? Então, está tudo andando do jeito que a gente se planejou, e nós estamos tentando fazer, como eu tenho dito, desses limões que estão nos dando aí uma grande limonada, tá bom? Denise, se me permite só um follow-up, dado toda a evolução que a gente está vendo no EduConnect e no Payroll, no consignado, você acha razoável a gente acreditar que eles podem ser vetores importantes para a expansão de margem no segundo semestre da empresa? Ou ainda o volume não justificaria? Eu acho que não. A TOTVS é uma empresa grande, né? Você vê, a gente fez 600 milhões de receita líquida no primeiro TRI. Não acho que seja razoável a gente imaginar que haja uma contribuição significativa, né? Por significativa, eu diria, sei lá, a partir de 2%, 3%, 4% começa a ser algo significativo. Não acredito que a gente possa contar com isso. Estamos nos esforçando para que a gente esteja errado e sim, eles tenham essa contribuição, mas no nosso plano aqui, não é isso que a gente está imaginando, não. Perfeito. Obrigada. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Federle, Credit Suisse. Bom dia a todos. Obrigado por pegarem as perguntas. Na verdade, são 2 follow-ups nas respostas que eu acho que vocês deram para o Fred. A primeira com relação à venda de serviços de cloud, se vocês pudessem passar alguma sensibilidade de quão relevante é isso dentro de um contrato de software e se a margem desse serviço é maior ou menor do que do business de software. E o segundo follow-up com relação ao crescimento de TechFin em 2020, no meio da crise, perguntando especificamente com relação à supplier. A gente está vendo outras empresas de crédito dando uma enxugada, fechando um pouquinho a torneira ou aumentando bastante taxa. Eu acho que em 2020 dá para a supplier dar mais crédito do que deu em 2019? Tem alguma margem para aumentar take rates? Dá para mexer alguma variável de juros para permitir que continue uma vazão boa de crédito ajustado ao risco aumentado do momento? Obrigado. Obrigado, Federle. Eu vou começar pelo final também, tá? E depois eu vou para a Cláudia. Em relação à supplier, veja, é cedo, obviamente, eu não vou bater, não vou cravar na pedra o que eu vou dizer aqui, mas eu imaginaria que a supplier ela vai dar pelo menos no primeiro semestre, vamos chamar assim, ela vai dar proporcionalmente um pouco menos de crédito do que ela deu no primeiro semestre do ano passado. Tá? E isso vem de, basicamente, 2 fatores. Primeiro, é um conservadorismo que eu me lembro bem, a gente deixou claro desde o primeiro minuto que a gente anunciou a aquisição que a gente seguiria. Óbvio, a gente não imaginou que a gente o nosso discurso seria colocado à prova tão rapidamente e da maneira que está sendo. Mas bom que a gente deu o discurso lá atrás, desde o primeiro minuto, de que a gente nunca colocaria o crescimento da carteira ou o crescimento de receita na frente da gestão conservadora do risco, né, e da preservação do histórico de perdas. E é exatamente o que está sendo feito agora. Então, esse é um primeiro fator que faz com que a originação, a produção de crédito nesse momento tenha uma redução. E, do outro lado, tem uma parcela de clientes da supplier que também está sofrendo no seu negócio. E como o crédito da supplier é um crédito específico para a relação cliente-fornecedor, não é um crédito para qualquer coisa. O cara não toma dinheiro na supplier para pagar aluguel ou para pagar a conta de luz. Não, ele usa para comprar, sei lá, Suzano é cliente, é a loja, a papelaria que vai comprar papel sulfite lá da Suzano, por exemplo, né? Então, esse cara também está, eventualmente, com um ritmo de compras menor, o que significa uma originação também menor. Óbvio, o mês de abril provavelmente vai ser o mês de maior impacto disso. O mês de maio
conforme as coisas vão começando a voltar, a visibilidade vai aumentando. Possivelmente vai ser um pouco melhor do que abril, mas pior do que meses normais. Junho, se as coisas estiverem próximas de uma normalidade, as coisas vão voltando também na própria supplier. Então, eu diria que o primeiro semestre provavelmente vai sofrer mais na originação, mas tudo dentro do que a gente sempre disse que faria numa situação como essa. O segundo semestre, se tudo tiver já começando a ter uma recuperação, a gente imagina que essa recuperação também vai se aplicar aos volumes e à produção, originação da própria supplier, tá? Outra coisa que eu acho que é importante de lembrar na própria supplier é que ela tem, aquilo que eu coloquei no começo lá no discurso, ela tem 100 mil clientes que tomam crédito dela, né? Então, é uma pulverização muito grande, né? Ela tem um ticket médio baixíssimo, é quase um ticket equivalente a de uma pessoa física com um pouco mais de condição financeira, né? Não chega a ser R$1.000, mas o ticket médio dela é super baixo, né? Então, isso dá uma tranquilidade maior do que a média. E o outro fator é que o prazo médio da carteira da supplier, se a gente expurga, por exemplo, o business de agro, que é um business importante para a supplier e tem prazos bem mais longos, se a gente expurga o agro, o prazo médio é de pouco mais de 30 dias. Então, a supplier tem a capacidade de realinhar o spread e tudo mais muito rapidamente. E é isso que ela está fazendo, sem dúvida nenhuma. Não há como manter exatamente as mesmas condições, seja de limite de crédito, seja de aprovação, seja de custo nesse momento. Então, tudo isso vem sendo trabalhado com calma, com equilíbrio, mas vem sendo trabalhado. E a supplier tem essa capacidade acima da média, pelo prazo ser muito curto, de ir ajustando tudo isso. Então, para fechar, e aí ver se o Maia quer complementar alguma coisa, a mensagem que eu posso passar é que sim, há um impacto, evidente que há, mas a gente entende que a supplier vai terminar esse ano maior do que ela terminou o ano passado, mas seguramente num ritmo menor do que nós imaginávamos quando nós fizemos a aquisição no final do ano passado, que de novo é algo absolutamente esperado e desejável num cenário como esse. Maia? Não, acho que é isso, Denis. O que eu acho que é importante aqui o pessoal tem em mente, né, porque a gente está falando de um negócio que tem uma natureza diferente do que é o negócio nosso principal lá de software, é que existe, de fato, um lag entre a originação do crédito e o resultado, né? O resultado, ele se dá no tempo. À medida que você vai percorrendo o prazo do crédito que foi dado, você vai reconhecendo o resultado disso. Já a carteira é a originação que você faz mês a mês. Então, nesse momento, eu acho que é o que você comentou, né? Claramente, a originação ela tem uma produção impactada. Na medida que ela se recupere, a gente pode realmente ter um cenário de ponta melhor do que se tinha antes, mas não necessariamente você vai ter o mesmo impacto ainda dentro do calendário fiscal. Mais ou menos como a gente tem algum grau de desconexão temporal entre o que a gente faz lá no ARR e o que a gente vê na Receita também. Tá? Legal. Seguindo aqui do meu lado, em relação à cloud, depende muito, Federle, não é sair pela tangente, não. Depende muito do projeto, depende do que vai estar sendo colocado dentro da nuvem. Então, é difícil dizer. Tem projetos onde a componente de nuvem vai ser marginal e tem projetos onde a componente de nuvem vai representar muitas vezes 30%, 40% do valor. E tem muitas situações, isso tem acontecido realmente bastante nesse momento, onde o cara já é cliente nosso, normal, né, já é cliente há muitos anos, tem, por exemplo, o sistema dele todo on-premise, ou tem em nuvem, mas numa nuvem de terceiros, né, tem lá no AWS, no Azure da vida,
E seja porque ele passou a ver, em função de todos os problemas do trabalho remoto, no caso de quem trabalha on-premise, seja no caso de quem tem uma nuvem pública em dólar, e aí o custo, obviamente, disparou. A gente tem tido muita venda da cloud sozinha, né? O cliente não necessariamente compra algo a mais de nós, ele pura e simplesmente compra a migração do sistema dele on-premise para a nuvem, ou ele migra efetivamente a nuvem pública dele para a nossa nuvem, tá? Então, é representativo. Nuvem para a gente é uma linha de receita relevante, tá? Então, ela acelerar é algo positivo, bastante positivo para nós, além do fato de que do ponto de vista operacional, a gente ter o domínio do ambiente inteiro também é algo muito bom para nós, tá? Gera um grau de controle, de garantia de SLA, de proximidade com o cliente, de capacidade de deploy de novas versões, de soluções como TechFin, Business Performance, muito maior. Então, quanto mais a gente tiver os clientes usando a nossa nuvem, mais fácil é a nossa gestão desse cliente e a nossa capacidade de garantir que ele esteja up-to-date para todos os cross-sellings que a gente esteja oferecendo. Para fechar, em termos de margem, a margem de cloud é uma boa margem, mas ela é um pouco inferior, na maioria das vezes ainda, ao que é a margem de software, principalmente quando a gente olha o próprio CAPEX que é investido, a depreciação que é feita em todos os equipamentos que a gente tem que comprar. Do ponto de vista, vamos dizer assim, de OPEX, a margem é muito boa. Quando a gente coloca, obviamente, todo o custo do equipamento, ela diminui um pouquinho, mas ainda assim é uma ótima margem bruta que nós temos. E, importante dizer, é um produto escalável. Então, se a gente dobrar, triplicar, quintuplicar em algum momento o tamanho, certamente o custo de gestão e o próprio custo dos equipamentos ele não sobe na mesma proporção. Maia, se você quiser complementar. Eu acho que é isso, Denis. E a questão, em paralelo a qualquer análise que você possa fazer em relação à margem isoladamente de cloud, como você disse, ela também produz reflexos positivos na própria operação de software. Então, à medida que a gente tem mais clientes proporcionalmente da nossa base utilizando a nossa solução em nuvem, isso aumenta a escalabilidade do próprio negócio de software, né? Favorece a própria margem de software em si. E isso, às vezes, em algum exercício que se faça de margem cloud não se é perceptível, mas olhando do ponto de vista da companhia, você tem uma clara vantagem, né, de ter os clientes utilizando a nuvem, sim. Então. E só para fechar, você tem toda a razão, Maia. Não, Daniel, só para fechar, você tem toda a razão, Maia, porque onde que isso afeta positivamente, né? Como vocês têm visto, o serviço tem sido menor, entre outros motivos, como a gente tem colocado, por causa de nuvem, né? O fato do cara estar em nuvem exige um grau de serviço menor, e serviço a gente sabe que é uma margem bruta muito inferior. Suporte, a mesma coisa. Quando a gente tem o domínio completo do ambiente, fica muito mais simples para você para você prevenir problemas e, quando o problema eventualmente acontece, para você identificar o problema. Então, o nível de estrutura de suporte também, ao longo do tempo, tende a ser beneficiado através da nuvem. E por aí vai. São N benefícios que acabam vindo, que não são diretamente na margem de cloud, e sim na da empresa, como o Maia bem colocou. Já, pessoal, muito obrigado pela sua resposta. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Maria Tereza, Santander. Oi, pessoal, obrigada aí pelo call. Desculpa se vocês já falaram nesse ponto, eu não consegui pegar o call inteiro, mas
Queria entender um pouco sobre o comportamento da linha de P&D e despesas comerciais no TRI. O que motivou o aumento e se teve já algum impacto de Con5 nisso e que flexibilidade de ajustes vocês têm nessas linhas daqui para frente? E a segunda pergunta seria sobre a saúde financeira das franquias e que tipo de margem vocês têm para financiá-las se for preciso. Obrigada. Obrigado, Maria Tereza. Eu vou começar aqui pelas franquias, depois eu passo para o Maia nas despesas, tá? Olha, até aqui a performance das franquias tem sido bom, tá? Eu, inclusive, agora a gente teve o fechamento do trimestre, a gente faz o que a gente chama dos Quarterly Business Reviews, né? Com cada uma das unidades, sejam próprias, sejam as franquias. Então, é uma oportunidade a cada trimestre de eu falar, eu mesmo, com cada uma das unidades individualmente. Óbvio, eu tenho falado em grupo também, tudo mais, mas eu nessas últimas 2 semanas eu tenho falado individualmente com cada uma delas, olhando o que foi o resultado do primeiro TRI, já falando sobre o mês de abril e sobre a perspectiva do segundo trimestre como um todo. Isso dá uma cor muito grande do que está acontecendo em cada uma delas, desde as grandes até as mais distantes e tudo mais. E, de maneira geral, como eu estou colocando, o desempenho delas tem sido satisfatório. Óbvio que elas são impactadas, como nós também estamos, todas trabalhando, algumas já estão começando a voltar, mas a esmagadora maioria trabalhando remotamente. Claro que para eles tem um aspecto de que serviços é bem mais relevante do que para nós, 3, 4 vezes mais relevante do que é para nós proporcionalmente, e eles têm com isso uma dificuldade às vezes maior de manter o mesmo nível de alocação de time de serviços, né? Mas mesmo assim a alocação continua boa, muito melhor do que era de se imaginar quando a crise começou. Eles têm os recursos lá de colocar o time de férias e tudo mais, eles têm usado esses recursos. Em alguns casos, alguns deles fizeram algum tipo de redução de jornada, tá? Isso eventualmente aconteceu em um ou outro lugar, mas realmente conta-se nos dedos de uma mão quem precisou fazer isso. E diante disso, até agora nós realmente não precisamos dar qualquer tipo de ajuda financeira direta para qualquer franquia e honestamente, se as coisas continuarem do jeito que estão, não acho que isso será necessário em nenhum caso, tá? Mas, se for preciso algum tipo de ajuda, a gente vai analisar e vamos estar prontos para estar do lado desse nosso stakeholder que é super importante. As franquias continuam representando aí praticamente metade das nossas vendas, então elas são estratégicas para nós e a gente vai se esforçar muito para não deixar ninguém na mão caso seja necessário. Graças a Deus até agora não foi. Maia, se você quiser falar alguma coisa de franquia ou já ir direto para despesas, por favor. Não, acho que de franquia não, Denis. Indo direto para as despesas, pelo que eu entendi, a Maria Tereza fez referência ao crescimento de P&D e as despesas comerciais e de marketing. É isso, né, Maria Tereza? Isso, exatamente. Bom, isso foi já impactado pela Con5 e que flexibilidade vocês têm para ajustar isso para frente. Obrigada. Tá bom. Sim, o primeiro trimestre tem um impacto de Con5, que não está incorporado no baseline, né, do quarto trimestre, nem tampouco do primeiro do ano passado. É claro que quando a gente olha para o P&D, a gente vê uma linha de custo mais fixo, então mesmo se você comparar o primeiro trimestre ao quarto trimestre de 2019, você vê um avanço de menos de 1%, tá? Ainda tendo dentro do número de 1T20 um item inorgânico aqui contribuindo para o crescimento dessa linha vindo da Con5, tá? Então, se não fosse a Con5 aqui, muito provavelmente a gente teria apresentado uma flutuação até negativa trimestre contra trimestre, tá? Então, esse patamar de custo do P&D, no final das contas, ele não é significativamente diferente daquele que a gente deu até o final do ano passado. Com relação a comerciais e marketing, aqui a gente tem um impacto, acho que parecido também com o comentário que eu fiz agora há pouco sobre a Con5.
Porém, aqui, talvez o mais relevante até mesmo do que a Com5 foi o gasto que nós tivemos com a campanha publicitária, que a gente anunciou lá no quarto trimestre, e a gente começou a veiculação dela. Naturalmente, agora a crise prejudica um pouco a campanha, né, e a gente reprogramou um pouco como que vai ser a veiculação dela, mas no primeiro trimestre ela teve um impacto, sim, aqui mais relevante, tá? Então, eu diria que para a linha de comerciais e marketing, o principal elemento aqui é realmente a questão da campanha. E com P&D, aí sim a gente tem um impacto mais isolado de Com5, que até pelo próprio tamanho da operação tem uma capacidade de diluição desse tipo de custo fixo um pouco menor. Ao longo do tempo, à medida que a gente vai integrando as operações, especialmente a operação de supermercado, que nós já tínhamos, da RMS, com a operação da Com5, isso vai permitir a gente ter um ganho de eficiência nessa linha e em outras linhas também, tá? Ok? Perfeito, muito Denis, obrigada, você quer Maia. alguma coisa aqui? Não, acho que é isso aí, Maia. Maravilha, pessoal, muito obrigada. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Marcelo Santos, JP Morgan. Obrigado pelo follow-up. Só queria perguntar um pouco a respeito das novas vendas. Denis, você mencionou que, obviamente, está com menos demanda, por isso que estão até fazendo os pilotos de TechFin. Mas como é que dá para caracterizar um pouco a demanda em vendas de licenças tradicionais versus vendas de SaaS? Como é que está a performance relativa desses dois elementos e por quê? Marcelo, você pode só confirmar para mim a comparação que você quer? Acabou falhando, eu não entendi direito a tua pergunta. Perdão. Licenças tradicionais são vendas na modalidade tradicional de software e vendas na modalidade de software as a service. Perfeito, maravilha. Não, tá claro agora, obrigado. Não, continua, a tendência continua de cada vez mais a gente ter o SaaS, tá? Então, eu lembro que eu tinha passado para vocês no final do ano que já estava, grosso modo, ali 2/3, 1/3, né, das vendas novas a favor de SaaS. Nesse primeiro trimestre, isso já está superior a 70%, tá? Então, realmente hoje o modelo disparado, o modelo mais importante para nós em termos de vendas novas e em particular para clientes novos é efetivamente o modelo de SaaS, tá? Então, de novo, isso fica muito simples de ser visto na própria receita, na própria evolução da receita de serviços, né? Quando a gente vende no modelo de SaaS, o volume ele é menor, e isso faz com que o resultado da receita de licença seja, inclusive, ainda mais interessante também, porque ele está vindo de uma base de vendas novas de modelo tradicional cada vez menor, tá? Cada vez menor do ponto de vista proporcional. Em termos absolutos, como a gente vem crescendo, não necessariamente. Entendido. Obrigado. Maia, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que é isso, Denis. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Denis para as considerações finais. Por favor, Denis, pode prosseguir. Bom, pessoal, obrigado de novo pela participação, obrigado pela confiança. Como a gente colocou, esse é um momento super difícil, eu não vou dizer que é um momento único, porque tudo que acontece a gente diz que é único, mas é um momento difícil para todo mundo, né? O que a gente mais torce é para que tudo isso acabe o mais rápido possível e acabe bem, de maneira responsável, né? Para dar um exemplo para vocês, mesmo em cidades onde eventualmente já há um relaxamento da quarentena, os nossos escritórios ainda não voltaram ao normal e não voltarão tão cedo, né?
A gente tem discutido o tempo todo dentro da companhia que o grau de eficiência, de produtividade que a gente tem nesse momento remoto é muito bom, e isso nos dá uma tranquilidade grande de sermos responsáveis na forma e na velocidade do retorno. Isso é um privilégio, nem todo mundo está conseguindo manter o grau de produtividade, nem tem como manter o grau de produtividade, e aí vai ter que acelerar algumas coisas, infelizmente. No nosso caso, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, e nós vamos exercitar isso com bastante parcimônia, né? E, de novo, agradecer aí para todo o nosso time, para todos os toppers, de todas as áreas. Eu no começo falei dos guerreiros aí do time comercial, mas eu aproveito para estender o meu agradecimento e o meu parabéns para todos os guerreiros da TOTVS, né? De todas as áreas, em todas as regiões do Brasil, fora. Gente, muito, muito obrigado. Vamos em frente. Acho que estamos da metade para o fim de tudo isso, tá bom? Obrigado, fiquem bem, um abraço. Tchau, tchau. A audioconferência da TOTVS está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.